A dica de hoje é para você que quer dar um talento na sua casa, num quarto, numa sala, e às vezes não tem condição financeira de pagar um pintor profissional. O trabalho deles é muito valorizado, é um ótimo trabalho, mas às vezes você já está cansado e precisa fazer alguma mudança, precisa partir de algum momento e quer fazer você mesmo. E eu vou te dar algumas dicas de como você pode fazer isso, que ferramentas e instrumentos você precisa ter, como fazer diluição da água, como preparar a parede para receber a tinta. Eu vou dar uma pincelada rápida aqui para você, que a gente não tem muito tempo, então fica com essa dica. A primeira coisa que eu fiz aqui foi limpar as paredes. Você pode fazer isso com um pano seco ou pode fazer com uma vassoura limpa para poder tirar toda a teia de aranha, todo o pó que tiver nessa parede. Segunda coisa, você precisa tirar os espelhos da tomada. Se você tiver medo, para ter uma maior segurança, desliga a chavinha lá do seu padrão, do seu relógio, né? E você com a chave de Phillips ou a chave de fenda, remove os parafusos, tira a tampinha e aonde tem os fios e as tomadas, você pode apenas cobrir eles com uma fita branca ou uma fita crepe que você tiver aí fácil para poder proteger essas partes sem você ter que desmontar a fiação. E eu com a fita na mão já passei também por cima do rodapé, porque a gente não quer pintar o nosso piso aqui, o azulejo, né, que foi colocado aí decorativo, bonitinho. E eu coloquei também a fita aqui nessa moldura de gesso, né, tem uma moldura de gesso aqui também em cima, né, nessa casa, e coloquei a fita também aqui nos batentes das portas e depois eu vou colocar ali na janela que também faltou. A gente forrou o chão todo com jornal, né? A gente passou uma fitinha por baixo do jornal só pra gente não ficar pisando e soltando do lugar. Então tem o jornal todo com fita no rodapé, fita na porta, em todas as tomadas, janelas, qualquer moldura que você tenha de gesso, outra coisa que você não queira pintar, você vai cobrir com fita. E agora para os instrumentos, esse famoso pincel que eu já estou segurando aqui na mão vai ser importante para você fazer os recortes. O que é o recorte? É quando você não consegue, com um rolo grande de pintura, chegar próximo dos vãos, ali perto da sua porta, perto da sua janela, próximo às tomadas, e não correr o risco de você dar aquela lambida de tinta e você ter que limpar e ficar aquela loucura. Então o recorte é feito com, né, um instrumento menor do que a gente vai utilizar para fazer toda a parede. Dica rápida para os recortes, eu tenho aqui, né, esse rolo em miniatura, não é tão preciso quanto o pincel, mas também é útil se você quiser testar. E eu tenho esse instrumento maravilhoso que eu não lembro o nome, mas se você for aí comprar, né, nesses lugares onde vendem tintas e instrumentos, é só pedir que você quer essa esponja quadrada utilizada em recortes. Ela é bem prática, eu consigo rotacionar para qualquer direção, dou aquela molhadinha de tinta e vou passando o próximo ali ao batente da porta ou à janela e vai sair retinho e bem prático. Então é um instrumento muito legal que eu achei aí, né? E você vai achar com facilidade esses lugares onde vendem as tintas e os instrumentos. Para a nossa pintura principal, temos aqui um instrumento onde vai ser acoplado este rolo. Este aqui é um rolo que ele é anti-respingo. A altura da lã é de 9 milímetros e o tamanho desse rolo é de 230 milímetros, né? Que é um tamanho, acho que meio padrão aí, o pessoal utiliza muito, é um tamanho bem prático. Eu acredito que tem menores como o que você viu agora e também outros bem maiores para pinturas, né, em grande escala e prédios e etc. Você vai achar rolos de vários tipos, rolos que não tem essa função anti-respingo, rolos que tem uma lã maior, que tem uma lã menor. O ideal é você ir testando essa aqui na altura de 9mm sem o respingo, é a que eu testei e que eu gostei bastante. Já testei as outras também são bacanas e não perde muita coisa não. Vai variando aí o preço e conforme você tem aquela graninha no bolso para você comprar o instrumento ideal. E como aqui a parede não é muito alta, eu consigo utilizar apenas um cabo de vassoura, que é de graça. De graça nada, né? Você já tinha ele e você vai tirar da sua vassoura, do seu rodo e você vai conseguir colocar daquela encaixadinha de leve. Esse instrumento, ele tem um bastão próprio que você também consegue comprar para poder facilitar e pintar lugares mais altos ou até aqui no manejo normal da nossa parede. Não importa a marca da tinta que você vai utilizar, o importante é você ver os tons, então você vai pegar o tom que mais te agrada e também pode procurar tintas que tem um rendimento bacana. Algumas têm mais rendimento, mas não tem aquela cor tão agradável quanto você gostaria, e outras que têm uma cor muito agradável, mas não tem um rendimento tão alto.
Então tem tintas que você vai tentar achar um equilíbrio entre elas. Essa cor que a gente escolheu aqui, que a minha amada esposa escolheu, é a cor Sopro. Eu não conhecia, não fazia ideia que existia, mas parece ser uma cor muito bonita. Ela deve um tom de rosa, né? Como vai ser o quarto da Betina, esse que a gente está pintando. Vai ser um rosa bem levinho, bem clarinho. Vai ficar bonito, eu tenho certeza. E sobre a diluição dessa tinta? Nossa, tem que diluir? Sim, tem que diluir. Se você pegar essa tinta e só lascar na parede, primeiro que vai acabar rapidinho, você não vai conseguir pintar nem metade do seu quarto direito, né? E segundo que essa diluição permite com que tenha uma permeabilização, que não é chique, melhor na parede. A parede é toda porosa, né? E a água misturada na tinta, né? Pelo menos aqui é a base d'água, vai ajudar nessa fixação aí na parede, né? Com relação a esses poros aí, vai dar fixação bacana. Cada fabricante tem a sua própria diluição. Tem fabricantes que pedem 50% de água com 50% de solução de tinta. Outros pedem 60, 20, 30, 70 e assim por diante. Essa tinta está marcando para eu fazer a diluição em 20% de água. Ou seja, se eu pegasse uma garrafa PET de 1 litro e enchesse de tinta, eu teria que colocar os 200 ml, teriam que ser de água. Então, 20% de diluição seria basicamente isso. Então, a proporção de 20% aqui dessa marca. Bom, já concluímos a primeira demão. O fabricante recomenda a gente aguardar 4 horas para passar uma segunda demão. Enquanto isso, eu já vou fazendo alguns recortes que ainda ficaram faltando, né? Aqui na janela, nos cantos. Mas você vê que é tudo muito simples. A gente vai fazer todo o restante da parede, esperar as 4 horas, aplicar uma outra demão de tinta com todos os recortes. Beleza? Se ficou alguma dúvida, né? Manda aqui nos comentários, manda no WhatsApp, né? Manda pra gente aqui no YouTube, onde você estiver assistindo. E a gente vai trocar essa ideia saudável aí e tentar crescer juntos. 1 hora depois.